gostaria de falar um pouco nessa noite a respeito de legado, né? Legado é uma palavra forte, muito forte, e algo muito necessário para que nós possamos refletir sobre as nossas vidas, né? Sobre o legado. Legado ah, é definido através das nossas escolhas, né? O legado é aquilo que nós deixamos, né? Não apenas que nós deixamos, mas com base nas nossas atitudes, com base nas nossas escolhas, durante toda a nossa vida, nós deixamos um legado. E o que eu gostaria de que nós pudéssemos refletir um pouco nessa noite é sobre isso, sobre o nosso legado, sobre o meu e sobre o seu legado. O que nós temos feito, o que é que nós temos feito das nossas vidas e que nós podemos pensar que nós estamos deixando para o futuro, né? Para as futuras gerações, principalmente para os nossos filhos, né? O que é que nós estamos deixando? Bom, pensando nisso, de que as nossas escolhas definem o nosso legado, eu queria começar fazendo um paralelo, como eu sempre gosto muito de fazer. Queria fazer um paralelo entre dois homens que caminharam juntos durante algum tempo, durante um bom tempo. E eles são Ló e Abraão. Ló e Abraão eram parentes, né? Eram família, que caminharam juntos. Eles saíram juntos da terra onde eles viviam, rumo a uma promessa que Deus tinha. E a princípio eles saíram com a mesma, vamos dizer assim, que a princípio eles saíram com a mesma mentalidade, né, de seguir o propósito de Deus para a vida deles. Mas em determinado momento os dois começaram a seguir rumos diferentes, né, baseado nos pensamentos de cada um deles e baseado nas atitudes de cada um deles, né. A gente vê muita diferença de escolhas de Ló e de Abraão. Até quando Abraão chega para Ló e fala: Ló, nosso povo não está se dando bem, nosso povo não está se acertando, nós vamos ter que seguir caminhos diferentes, mas eu vou deixar você escolher. Temos duas opções, vamos dizer assim, e eu vou deixar você escolher. Ló imediatamente se preocupou com a sua vida financeira, com a sua vida material. Ele olhou seu rebanho, ele era pastor de ovelhas, ele olhou para o seu rebanho e falou assim: eu quero prosperar, eu quero enriquecer. Ele logo olhou para onde havia mais pastos, aonde vamos dizer assim, a prosperidade ela seria mais certa, né? Então Ló, com seus olhos materiais, ele tomou decisões para a sua vida material. E não foi só dessa vez, mas a vida de Ló foi mais ou menos assim, tomando decisões sempre não visando o que ele poderia oferecer, mas sim aquilo que ele poderia receber, né? Não sei se você consegue enxergar isso hoje em dia na vida das pessoas, né? Mas infelizmente muitas pessoas vivem e tomam decisões com base naquilo que elas podem ganhar, naquilo que elas podem receber e não naquilo que elas podem oferecer, né? E Abraão, a primeira atitude de Abraão com Ló foi: Ló, eu deixo você escolher. Ou seja, Abraão já começou oferecendo, né? Dizendo assim: o que eu posso te oferecer, Ló? E Ló imediatamente pensou: deixa eu ver o que eu posso ganhar, deixa eu ver o que eu posso receber. Ali a gente já vê uma diferença muito grande entre as atitudes, entre os pensamentos desses dois homens, de Ló e de Abraão. E para resumir, para encurtar a história, porque é só um paralelo que eu queria trazer dos dois, a gente vê as consequências, né? O que aconteceu com o Ló? Ló, ele desviou praticamente toda a sua casa dos caminhos do Senhor. E quando eu falo sua casa, não é só sua família, mas todas as pessoas que conviviam com eles, né? Eles, nessa época, eles carregavam muitas pessoas junto com eles, né? Entre servos, servas, empregados,
familiares, né? Acabava muita gente acompanhando eles. Então Ló acabou levando muitas pessoas para um caminho de perdição. Nós sabemos que a mulher de Ló, ela acabou virando uma estátua de sal, porque ela não conseguia pensar naquilo que ela estava perdendo, né, dentro da cabeça dela, aquilo que ela estava perdendo ao sair da cidade em que Deus tinha ordenado eles saiam daí porque eu vou destruir essa cidade. Então ela olha para trás, e esse olhar para trás significa eu não quero deixar para trás, eu não quero perder as coisas que eu tinha. E com essa atitude ela acaba se tornando uma estátua de sal. As filhas de Ló, elas depois que Ló foge e junto com elas, numa atitude totalmente impensada, elas deixam Ló bêbado para que elas pudessem se deitar com Ló e pudessem ter filhos de Ló, numa ideia de continuar as gerações de Ló, de que Ló tivesse descendentes, né? E só para vocês terem uma ideia, cada uma dessas filhas teve um filho que acabou sendo a geração desse filho, a descendência desses filhos, acabaram se tornando duas nações idólatras, né? Duas nações idólatras que acabaram dando também muito trabalho, né? Muito trabalho. Foram os Moabitas e os Amon, né? Moabe e Amon. Né? Então geraram essas duas nações que se tornaram nações idólatras, nações que inclusive deram muito trabalho para Israel mais para frente. Então você vê as consequências das atitudes de Ló. Né? E se nós formos fazer um resumo, traçar um resumo, a gente pensaria assim, qual é o legado de Ló? Né? Qual foi o legado de Ló? Um legado desastroso, né? Algo que realmente não contribui em nada, a não ser nós pensarmos assim, melhor nós não tomarmos as mesmas decisões que Ló. Já do lado de Abraão, nós vemos as atitudes de Abraão sempre em obediência com o Senhor. Não era perfeito, é claro, ele cometeu os seus erros, mas no geral nós podemos ver um homem obediente, um homem de fé, que deixou um legado incrível, onde seu filho Isaac também se tornou um homem fiel a Deus e onde ele deixou também isso para sua descendência. E tanto é que até os dias de hoje, Deus, muitas vezes, a referência a Deus é dita assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tamanho o legado de Abraão. Abraão chamado pai da fé, né? Então, nós vemos o legado gigantesco de Abraão, que veio através das suas escolhas, através das suas atitudes. E uma coisa muito importante que eu já queria deixar logo agora, é que o nosso legado ele não é construído em uma atitude, ele não é construído em um evento ou numa parte da nossa vida, mas o nosso legado ele é construído através da nossa vida. De pouco a pouco nós construímos aquilo que somos e aquilo também que nós deixamos. Eu queria compartilhar, depois de fazer esse paralelo entre Ló e Abraão, né? Fazer esse paralelo, e se a gente vê, são dois homens que caminharam juntos durante algum tempo, os dois caminharam juntos, mas tomaram atitudes diferentes, tomaram decisões diferentes, e essas decisões acabaram acarretando em consequências, né? Algumas de maldição, como foram as de Ló, e outras de bênção, como foram as de Abraão, né? Eu gostaria agora de compartilhar um texto com vocês, falando nessa questão de legado, que inclusive é um texto que eu recebi hoje, e eu queria compartilhar. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 9. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9, que diz assim: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Amém? Bom, esse texto é um texto de Deus falando com o seu povo através de Moisés e afirmando, deixando claro aquilo que precisa ser deixado, aquilo que precisa ser passado para frente, né? Ensinado. Ele disse, ensine aos seus filhos, e aí ele vai se referir, ensine na sua casa, ensine pelo caminho, ensine ao levantar, ao deitar, ou seja, em todos os momentos da sua vida, entenda que você tem um chamado para ensinar, né? Você tem um legado para deixar. E falando em legado, a gente precisa diferenciar o que é legado do que é herança. Herança é aquilo que nós deixamos para os nossos filhos. Herança é aquilo que nós deixamos para os nossos filhos. Legado é aquilo que nós deixamos em nossos filhos. Então, herança e legado, eles têm uma diferença muito grande, muito grande. Herança é aquilo que eu deixo para os meus filhos. Legado é aquilo que eu deixo em meus filhos, nos meus filhos. É muito mais forte e, com certeza, também muito mais importante. Muitas pessoas estão preocupadas em deixar a herança, e muitas vezes as heranças elas se tornam maldição para os descendentes. Muitas vezes as heranças elas se tornam motivo de briga, motivo de discórdia e de tantos outros problemas. Já o legado é algo que nos prende à pessoa que nos deixou, e essa herança de legado é algo que nos impulsiona para podermos fazer aquilo que nós fomos ensinados, aquilo que nos foi deixado, para também nós podermos fazer, porque aquilo se torna tão parte de nós que nós entendemos que precisamos continuar, que precisamos avançar dentro daquilo que nos foi deixado. Bom, vocês sabem que há mais ou menos 2 semanas atrás eu perdi minha mãe, e não só eu, muita gente perdeu ela, e eu digo isso, que muita gente perdeu ela porque ela deixou um legado imensurável. Ela deixou um legado imensurável. E eu posso dizer que muitas pessoas perderam ela porque eu tenho certeza que muitas pessoas poderiam dizer, assim como eu, que tem parte dela em si mesmos, né? Eu acredito que muitas pessoas poderiam dizer isso, que tem uma parte da minha mãe em suas vidas, porque ela sempre foi uma pessoa preocupada em deixar algo, E eu não estou falando de herança, eu estou falando de legado. Algo que pudesse não apenas passar para as pessoas, mas estar nas pessoas, de fato estar nas pessoas. Então, eu sinto isso em minha vida, porque mais do que ter deixado algo, alguma coisa para mim, ela deixou grande parte dela na minha vida. Eu ouso dizer que se vocês conseguem ver algo de bom em mim, podem ter certeza que é parte dela que existe em mim.
Vamos lá. Ela foi uma serva fiel e eu tenho certeza que está muito bem agora, está com Cristo no paraíso, conforme ela mesma me ensinou desde criança, e aguardando por nós, para que nós também estejamos juntos, para que juntos nós possamos reinar com Cristo. E assim como Cristo disse para aquele ladrão na cruz que se arrependeu, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E na terça-feira do dia 29 de setembro de 2020, ela estava com Cristo no paraíso. Ela já estava com Cristo no paraíso. Assim como o apóstolo Paulo também afirma, o morrer é estar com Cristo. E isso é incomparavelmente melhor. Eu li um pouquinho a respeito de perda nesses dias e algo que eu li, um pastor que escreveu um livro que inclusive me emprestaram essa semana, esse livro, e ele diz assim que nós temos muita dificuldade em dizermos que alguém morreu. Nós costumamos dizer que nós perdemos alguém, que alguém se foi, que alguém partiu. Nós temos dificuldade de dizer que alguém morreu, porque dói mais falar assim. Mas eu me lembro da palavra do Senhor que diz que aquele que morre em Cristo não está morto, está vivo. Então eu sei que Idi Cachone Rossi, ela está mais viva do que cada um de nós. Ela está bem mais viva do que cada um de nós. Está no paraíso com Cristo. Aliás, se você tem alguma dúvida a respeito disso, eu te convido a participar da nossa escola dominical, porque nós estamos falando sobre escatologia. E era o assunto preferido da minha mãe, para quem não sabe. O pessoal do setor norte sabe, com certeza. Mas era um dos estudos preferidos dela. E era uma pessoa muito aplicada. Era uma pessoa muito aplicada no estudo da palavra. Muito dedicada a Deus. Em que provou diversas vezes na nossa vida a fidelidade dela com Deus. Quando muitas vezes ela fazia coisas na igreja, trabalhava na igreja, e minha mãe trabalhou e fez de tudo na igreja. Ela teve praticamente todas as gerações de juvenis. Eu acredito até que todas as gerações de juvenis do setor norte, da Igreja Metodista do setor norte, passaram por ela. Em 40 anos que meus pais começaram aquela igreja e estão lá. Meu pai está lá até hoje. E durante todo esse tempo, minha mãe foi incansavelmente uma serva fiel a Deus. Em tantas e tantas vezes que a Gidiane e a Suzana vão se lembrar agora quando eu falar, quantas e quantas vezes nós três chegamos para minha mãe e falamos: mãe, para de se sacrificar desse jeito, você não é reconhecida. Ninguém reconhece todo o teu esforço. Você rala, você trabalha e não reconhecem o seu trabalho. Todas as vezes a minha mãe respondia assim: eu sei para quem eu estou fazendo. Eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei para quem eu estou fazendo. Eu sei para quem eu estou fazendo. Se eu, Gidiane e Suzana estamos firmes com Deus, firmes com a igreja, especialmente a Igreja Metodista, é porque essa mulher nos ensinou que tudo que nós fazemos por Ele e para Ele, para Deus. Nós fazemos todas as coisas. Ele sabe de tudo que nós estamos fazendo. A nossa recompensa e o nosso reconhecimento, eles só precisam vir dele.
só dele. Tanto é que nós três, eu posso falar por nós três já apanhamos muito. Tanto eu, quanto a Suzana, quanto a Gidiane já apanhamos muito. Mas nós continuamos, porque nós sabemos para quem nós estamos fazendo. Nós sabemos o Deus que nós servimos. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó e é o Deus de Idi. É o mesmo Deus. Ela tinha muita convicção disso. Ela tinha muita convicção da eternidade. Tinha muita convicção de que ela não iria para o céu, mas que ela já pertencia ao céu. E isso nos dava assim uma alegria em servir e em estar na presença do Senhor, porque ela sempre passou tanta certeza da fé dela em Deus e na palavra, na Bíblia, que a gente não tinha como questionar os ensinamentos dela. A gente não tinha como questionar porque era muito visível, era muito real e era muito verdadeiro. Era muito verdadeiro. Ela sempre foi uma pessoa quieta, tanto é que muitas pessoas falavam assim, eu conhecia ela sim, mas nunca tinha conversado com ela. Nós escutamos muito isso desde o dia que nossa mãe faleceu. Nós escutamos muito isso. Eu não conhecia sua mãe pessoalmente e tal, mas pelo que eu estou vendo, né, eu posso tentar imaginar quem ela era. A verdade é que quem teve o prazer, o privilégio de conviver com ela, sabe a pessoa incrível que ela era. Sabe a pessoa incrível que ela era. Porque ela não precisava estar ela não precisava estar nos holofotes, ela não precisava estar em cima de nada, ela não precisava aparecer. Ela só precisava fazer aquilo que ela entendia que Deus tinha colocado no coração dela para fazer. E eu quero que você tome isso, tudo isso que eu estou falando, eu quero que você tome isso para a sua vida. Você vai entender quando eu estiver terminando o que eu estou falando. Estou testemunhando a respeito da vida dela, porque ela tem testemunho para dar. Ela deixou um legado incrível na nossa vida e na vida de tantas outras pessoas, e que muitas pessoas podem testemunhar sobre ela. Como nós vimos desde do dia 29. Nós vimos muitas pessoas testemunhando sobre o privilégio de terem vivido, mesmo que pouco, por perto dela. Minha mãe foi professora. Na verdade, eu não vou dizer que ela foi professora, mas não estou falando no sentido secular, né, como professora do Estado, que ela era, aposentada, inclusive, no Estado. Mas ela era professora em todos os sentidos e em todos os lugares. Por isso eu fiz questão de ler esse texto de Deuteronômio. Porque ela ensinava a todos e a todo tempo. Fosse na escola onde ela trabalhava, onde eu quero citar o João Sampaio, Colégio Estadual João Sampaio, onde ela entrou como estagiária e se aposentou no mesmo colégio. Trabalhou mais de 30 anos no João Sampaio. Mas nos outros turnos em que ela trabalhava, ela trabalhou em diversos outros colégios. E nós recebemos mensagens e ouvimos muitos testemunhos de vários ex-alunos dela e ex-colegas de trabalho, pessoas que conviveram com ela no meio secular e que todos testemunham a pessoa que ela era. E se você ouvir um testemunho de alguém que foi aluno dela ou de que trabalhou como colega de trabalho, ou alguém da igreja, ou alguém da família, se você ouvir de qualquer pessoa que conviveu com ela em qualquer área da vida dela, você vai ouvir a mesma coisa. Porque ela era uma pessoa
honesta, sincera, ela era uma pessoa fiel a Deus e ela não fazia diferença de onde ela estava. Ela era sempre a mesma pessoa em todos os lugares e para todas as pessoas. E isso é muito lindo, porque você vê que não era uma pessoa que mudava um pouco aqui, um pouco ali para se adaptar ao lugar, pelo contrário. Ela era sempre a mesma pessoa e podia testemunhar sobre isso em todos os lugares. É sem dúvida nenhuma a minha grande discipuladora, a pessoa que me ensinou a respeito de Deus. Como eu disse em uma das minhas postagens, foi o maior exemplo de cristã que eu já vi na minha vida, que eu já convivi na minha vida. Alguém que eu podia ver Cristo com uma facilidade tremenda, com uma facilidade tremenda. Em tudo ela foi fiel. Em tudo. E nós louvamos a Deus, eu louvo a Deus, pelo privilégio que eu tive de ser filho dela, né, de poder ter sido filho de Cassiane Rossi e de poder ter aprendido tanto com ela. Às vezes eu me assusto, porque apesar da falta gigante que ela faz, eu não sei como dizer isso, mas sem que fique estranho, mas apesar da falta imensa que ela faz, eu não sinto vazio. E eu sinto saudade, eu sinto dor, eu sinto tristeza, mas eu não sinto vazio. E eu sei por quê. Primeiro porque o que eu tenho dela continua em mim. E eu não vou perder isso. Segundo, porque eu tenho o mesmo Deus dela. E é o Deus que preenche. É o Deus que dá força, é o Deus que preenche. Muitas pessoas até disseram, elogiaram não só a mim, mas também a minha família como um todo, dizendo como nós estamos fortes, né? Como nós estamos, vamos dizer assim, bem. E eu digo assim, eu não estou bem. Estou muito longe de estar bem. Mas eu estou forte. Eu estou forte. Porque ela nos ensinou a ser forte, a sermos fortes. Ela era aquela pessoa em que em todos os momentos da nossa vida, e principalmente nos momentos mais difíceis, ela era aquele ponto de equilíbrio que existia na nossa casa, existia na nossa família. Apesar de ser uma pessoa muito quieta, que não era muito de falar, porque ela pensava bem antes de falar e só falava quando realmente sentia que era necessário falar. E uma das coisas que eu me lembro é justamente disso, de toda essa calma dela. Eu me lembro quando eu era criança e vários amiguinhos, assim, até mesmo da igreja, começaram a falar para mim, mas você é filho de pastor e você não ora em línguas, você não ergue a mão, você não chora, você não se expressa muito no momento do louvor e tudo mais. E aquilo começou a me incomodar um pouco. E eu fui conversar com ela, como eu fiz a minha vida inteira. Eu fui conversar com ela, porque minha mãe também era assim, era mais quietinha. Nos momentos, mesmo nos momentos de louvor, louvava, mas sempre ali, a gente ali mais calmo, vamos dizer assim. Eu parecia muito com ela na questão da minha personalidade, do meu temperamento. E eu fui conversar com ela e ela disse assim para mim, falou assim, te questionaram porque você não ora em línguas, ou porque você não levanta a mão, ou porque você não chora, ou porque tantas coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como está o seu coração? Quando você está louvando, como está o seu coração quando você está adorando? Eu falei assim, meu coração está com Deus. Eu tô cantando e muitas vezes por dentro o meu coração está cheio, né? O meu coração está cheio.
Ela falou assim, e é isso que importa. A palavra de Deus diz que, aliás, ela sempre respondia nossas perguntas com a palavra de Deus, com a Bíblia. E ela disse assim, a palavra de Deus diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Assim, o seu espírito está aí dentro. O seu espírito está aí dentro. Se ele está adorando, não importa se você está com a mão levantada ou com a mão baixada, se você está gritando ou se você está falando baixo. O que Deus quer é algo que seja espiritual e verdadeiro. Se está em espírito, ou seja, se é espiritual e se é verdadeiro do seu coração, é tudo que Deus precisa saber. É tudo que Deus precisa saber. Foi uma mulher que nunca orou em línguas. E eu me lembro de uma vez que, conversando com ela também, a gente se lembrou de João Batista. João Batista, ele não tem nenhum relato de falar em línguas, ele não tem nenhum relato de milagres, ele não tem nenhum relato de ter feito algum sinal. Mas Jesus chamou João Batista de o maior que pisou na terra. Jesus chamou João Batista de o maior que pisou na terra. E por que Jesus chamou João Batista de o maior que pisou na terra? Porque João Batista cumpriu o seu chamado. Ele fez aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Ele não fez nem mais e nem menos. Ele não precisava fazer outras coisas. Ele simplesmente precisava cumprir aquilo que Deus o chamou para fazer. A minha mãe, ela cumpriu o chamado dela aqui na terra. Do jeitinho que Deus pediu e do jeito que ela sabia fazer. Ela cumpriu. Do jeitinho quieto dela. Do jeitinho quieto dela. Ela cumpriu o chamado dela. Tão perfeitamente, que Deus disse, chega desse mundo cruel para você. Chega desse mundo cruel para você. Vem para mim. Vem para mim. Você não precisa mais disso. Você não precisa mais disso. Você foi excelente. Você fez com excelência tudo aquilo que eu propus para você fazer. Nós temos muitos testemunhos da vida da minha mãe, da vida dela, daquilo que ela fez, de serva boa e fiel que ela é. Como fica a gente? Bom, primeiro eu me lembro de Jó. Quando Jó começa a perder todas as suas coisas, e lá no capítulo 2, versículo 9 de Jó, Jó é questionado pela sua esposa a respeito de tudo que estava acontecendo na vida dela, na vida dele. E Jó, ele repreende a sua esposa e ele diz assim, no versículo 10, ele diz assim, nós recebemos o bem de Deus, por que também não receberíamos o mal? Nós recebemos o bem de Deus, nós também devemos saber receber o mal. Não que Deus seja mau, jamais, Deus não é mau. Mas as coisas más vêm para a nossa vida também. Também vêm para a nossa vida e nós também precisamos saber receber. Porque também nas palavras de Jó, Deus deu e Deus também tirou. Eu não gosto das expressões, por exemplo, ela nos deixou. Minha mãe, Aide, ela não nos deixou. Ela era de Deus, assim como nós também somos de Deus. E Deus a tomou para si. Não foi ela que nos deixou. Deus entendeu que era melhor para ela. Entendeu que era o melhor para ela. E assim, da mesma forma que ele deu, ele também tomou. E como diz Jó, louvado seja o nome do Senhor. Cai por terra o inimigo de Deus. E louvado seja o nome do Senhor.
Em tudo dai graças, diz a palavra do Senhor. Em tudo dai graça, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, mas como dar graça em tudo? É difícil dar graça em tudo. Existem situações da nossa vida em que nós, de fato, não queremos dar graça, que nós não queremos agradecer. Mas eu entendi esse texto, não agora, já entendi esse texto faz tempo, mas ele, obviamente, ele continua fazendo parte da nossa vida e com certeza ele fala muito a nós nesse momento. Quando a palavra diz para nós darmos graça, em tudo dai graça, né? Ele não está dizendo que nós devemos dar graça pelo que aconteceu. Mas sim podemos agradecer, sermos gratos a Deus por tudo que Ele nos deu, nos faz e por tudo que Ele continua dando e fazendo. Por isso eu disse, eu não vou questionar Deus, nem muito menos culpar Deus por tê-la levado. Eu vou agradecer a Deus pelo privilégio de ter sido filho dela. Vou agradecer a Deus pelo privilégio de ter colocado uma professora, uma mestre, uma discipuladora tão incrível na minha vida, em que eu devo muito, 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 muito a ela e, é claro, devo também a Deus por tê-la colocado em minha vida e em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor também tirou. Aprove ao Senhor levá-la consigo. E eu, mesmo não entendendo, eu entendo que tudo que Deus faz, Ele faz pensando nos seus filhos. Seria muito egoísmo da minha parte dizer, não, o Senhor devia ter deixado ela aqui, sendo que Deus tem o melhor para a vida dela. E ela está agora no melhor lugar que existe. Ela está agora no melhor lugar que existe. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguns anos atrás, eu passei por uma depressão. Eu fiquei 8 anos em depressão. E durante esses 8 anos, ela conversou comigo todos os dias. Durante esses 8 anos, ela conversava comigo todos os dias. E ela me ensinou uma coisa muito importante nesse período da minha vida. Eu ligava para ela ou ela me ligava e ela dizia assim, como você está? E eu nunca estava bem, né? Mas ela me ensinou assim, ela disse assim, olha, quando eu te perguntar como você está, se você estiver bem, diga que você está bem. Agora, se você não estiver bem, você vai começar a me responder assim, está tudo sobre o controle de Deus. Está tudo sobre o controle de Deus. Você entendeu? Eu falei, entendi. Então tá bom. Se eu te ligar ou você me ligar e eu vou sempre te perguntar como você está. Se você estiver bem, fale que você está bem. Agora, se você não estiver bem, lembre-se, diga, está tudo sobre o controle de Deus. Ok? Eu disse, ok. Falou, ok. Então agora eu tenho 2 textos, 2 versículos para te passar que você vai repeti-los todos os dias da sua vida. O primeiro é, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O segundo é, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você entender essa frase de que tudo está sob o controle de Deus, então mesmo que você não esteja bem, entenda que tudo está sob o controle de Deus. Se você entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando você está passando por um momento difícil, por um momento ruim na sua vida, se você entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, você vai entender
que todas essas fases da sua vida você está vivendo para que você possa aprender, crescer, se fortalecer e continuar. Eu me lembro que num desses períodos, nos períodos mais crônicos desse período em que eu estava com depressão, várias outras coisas na minha vida estavam desmoronando. E ela um dia ela me disse assim: olha, eu não sei o que é que Deus tem para a sua vida. Eu não sei. Mas eu posso te garantir, é muito grande. É muito grande. Porque da forma com que você está sendo provado, da forma com que Deus está permitindo que as coisas aconteçam na sua vida, eu só posso entender que Deus está te preparando para algo muito grande. Então permaneça fiel, permaneça com a sua fé intacta. Lembre-se que Deus está sob o controle de todas as coisas. Lembre-se que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E lembre-se, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você lembrar dessas coisas e viver, obviamente, essas coisas, você vai ver as coisas grandes acontecendo, as coisas grandes de Deus acontecendo na sua vida. E de fato, muitas coisas já aconteceram na minha vida, estão acontecendo na minha vida e com certeza vão acontecer ainda na minha vida. Porque o legado dela é muito forte e eu tenho certeza que é permanente nas nossas vidas. Na vida de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela e também, com certeza, naqueles que vão poder conhecer um pouco dela através da vida daqueles que ela deixou um pouco dela, né? Então eu gostaria muito de dizer para todas as pessoas que conheceram ela, que viveram com ela um pouco que seja ou muito, que você possa e para todos aqueles que entendem que tem um pouco dela em si, que vocês possam levar isso para frente, porque ela fez isso de todo o coração, sem nunca, jamais pensar em receber algo em troca. Ela pegou pessoas assim em que ninguém acreditava e ela conseguia ver o potencial das pessoas. Pessoas que a gente olhava e falava assim, não, outras pessoas têm potencial, essas aqui não. Ela conseguia enxergar o potencial de todas as pessoas. E as únicas pessoas que desistiram foram as que quiseram desistir. Porque as que não quiseram desistir, ela nunca desistiu dessas pessoas e ela sempre mostrou o potencial e que todas essas pessoas tinham. E ela ajudou todas essas pessoas a poderem usar esse potencial, a poder usar os talentos que Deus lhes deu para que pudessem também serem abençoados, serem prósperos e serem servos e servas fiéis de Deus aqui na terra, até que todos nós pudéssemos e estejamos juntos no paraíso e na glória de Deus. Jesus, ele é sempre o maior exemplo de tudo. E como eu disse para vocês, era muito fácil ver Jesus na vida dela. Muito, muito, muito fácil ver Jesus na vida dela. Jesus, da mesma forma, ele deixou um legado imensurável para toda a humanidade. Ele deixou um legado imensurável para toda a humanidade. E ele deu pistas, né, e até mesmo falou que iria embora, que iria morrer. Os discípulos não queriam acreditar que aquilo de fato fosse acontecer, pudesse acontecer. Os discípulos não queriam acreditar, porque a presença de Jesus era tão forte, o exemplo de Jesus era tão grande, o legado de Jesus era tão profundo, que eles não conseguiam imaginar a vida deles sem Cristo. Então, todas as vezes em que Cristo dava pistas, ou ele mesmo dizia, olha, eu vou embora, eu vou morrer, eles não queriam aceitar essa situação, porque eles não sabiam como iriam viver sem ele.
apesar dele ter ensinado, apesar dele ter deixado o seu legado, eles não sabiam como viver sem ele. E da mesma forma, assim como eu e minhas irmãs postamos, nós dissemos assim, ela nos ensinou tudo. E eu disse, foi a forma que eu consegui usar para poder contar para a Suzana o que tinha acontecido. Porque eu fui a primeira pessoa que chegou lá no acidente. E tive que passar por tudo que eu tive que passar ali. E a Suzana chegou um pouco tempo depois, e não deixei ela chegar perto do carro, e levei ela para o meu carro e tentando arrumar uma forma de ser claro para ela o que tinha acabado de acontecer. E a forma que eu encontrei de poder dizer para ela claramente, para que ela entendesse o que tinha acontecido, foi eu virei para a Suzana e disse, a Suzana estava questionando muito por que mexendo nela, não estavam tirando ela de dentro do carro, e eu disse, Su, a mãe ensinou tudo o que a gente precisava saber. Ela ensinou tudo o que a gente precisava saber, o que a gente precisava aprender. Nós temos tudo o que nós precisamos, porque assim como Cristo ensinou os seus discípulos, e o legado de Cristo é tão grande que mais de 2000 anos depois estamos aqui nós, uma multidão no mundo, seguidores e seguidoras de Cristo, e somos seguidores e seguidoras de Cristo porque os discípulos entenderam o legado de Cristo e continuaram o legado de Cristo, mas quando Cristo morreu, eles se perderam. Não estou dizendo que eles se desviaram, estou dizendo que eles se perderam. Porque quando a gente perde alguém que é uma referência tremenda para nós, a gente se perde. Quando a gente perde alguém que é muito importante para nós, que é uma referência muito grande para nós, a gente fica sem chão. A gente não sabe o que fazer. Bom, como Cristo resolveu isso? Ele disse assim, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. O Pai vai enviar o Espírito Santo e ele vai estar com vocês. Os discípulos continuaram o legado de Cristo, mas eles não continuaram com suas próprias forças. Eles continuaram porque o Espírito Santo deu força para que eles pudessem pegar os ensinamentos de Cristo, o legado de Cristo, e pudessem dar sequência, e pudessem continuar. Tata, Su, família de sangue, família espiritual. Como que a gente continua depois de uma perda dessa? Depois de perder o chão, depois de sentir que perdeu tudo. A gente continua da mesma forma que os discípulos continuaram. O Espírito Santo, ele está em nós. Ele vive em nós. E ele é que nos dá força para podermos continuar o legado de Cristo, o legado de Abraão, de Isaac, de Jacó, o legado de Idi Cascione Rossi. O Espírito Santo é que nos fortalece, o Espírito Santo é que nos dá essa força de podermos continuar fazendo aquilo que Deus colocou na nossa vida para que nós possamos fazer. E se há algo que eu posso chamar a tua atenção nessa noite,
além de poder testemunhar a respeito da minha mãe, e falei, não falei nada, não falei 0,1% do que ela fez e do que ela foi e do que ela é ainda em nossas memórias. Não falei, pode ter certeza disso, eu não falei nada. Mas que nós possamos refletir sobre as nossas vidas. Eu queria falar algo assim, que eu sei que é muito forte falar isso, mas eu vou falar. Se nós fôssemos hoje, o que teriam para dizer de nós? Se fôssemos nós, que fôssemos para o céu, para o paraíso, para junto de Cristo hoje, o que teriam para dizer de nós? Nós sempre tivemos a certeza de que minha mãe era uma pessoa muito querida. Eu, a Gláucia, os netos dela, sempre tiveram certeza de que ela era uma pessoa muito querida. Mas a gente não tinha dimensão, a dimensão do que aconteceu naquela entre terça e quarta-feira e daí por diante. Mas o que aconteceu na televisão, emissoras de televisão fazendo reportagens sobre ela, o Facebook explodindo de homenagens, de compartilhamentos, de mensagens, prefeito decretando luto de 3 dias na cidade de Londrina, permitindo que a gente fizesse o velório na igreja, algo que não pode fazer em Londrina, só foi permitido porque a gente teve que obedecer a várias restrições. E o que aconteceu lá na igreja, no velório, o que aconteceu na internet, o que aconteceu na televisão, foi algo que nós não tínhamos a menor noção da dimensão que isso ia gerar. E isso desde então tem gerado no meu coração algo muito significativo, que perguntando, Deus, eu entendo que o Senhor tem o tempo, que o Senhor... Eu entendo tudo isso, mas eu entendo também que ela podia ter feito mais coisas. Mas Deus falou claramente para mim que ela precisava ser honrada. Ela precisava ser honrada. E ela foi muito honrada. E está sendo muito honrada. E honrada por ter honra. Como a palavra de Deus diz, a quem honra, honra. E Deus a honrou. A honrou no céu, porque eu tenho certeza que ela foi recebida com uma festa no céu, no paraíso. A honrou dando a ela o descanso e a honrou aqui na terra, através da minha vida, da sua vida e da vida de tantas e tantas outras pessoas que têm falado sobre ela, e absolutamente ninguém tem nada a dizer dela a não ser coisas boas, coisas boas. Eu quero encerrar falando mais uma coisa que é um legado dela também. A minha mãe sempre me levava para a cama para me pôr para dormir, e desde muito pequeno nós temos uma frase lá na nossa casa que eu trouxe para minha casa. Eu fiz isso desde quando o Nicolas nasceu e faço isso todas as noites com os meus filhos. Eu coloco eles na cama e eu repito uma frase para eles quando eu vou orar e abençoar eles todas as noites. Eu repito uma frase que a minha mãe começou a dizer para a gente quando a gente era criança. Dorme com Jesus, amém. Todas as noites. Ela sempre repetia essa frase para nós quando ela levava a gente para a cama. Dorme com Jesus, amém. E a gente repetia, dorme com Jesus, amém. Até hoje eu levo para meus filhos e vou continuar levando. Todas as noites eu falo para os meus filhos, dorme com Jesus, amém. E eles repetem para mim, dorme com Jesus, amém. Eu sei que a minha mãe não pode ouvir,
Eu sei que ela não pode ouvir. Mas naquela terça-feira, do dia 29 de setembro, ela dormiu com Jesus, amém. Ela descansou. Ela descansou. E eu tenho certeza que nós, da nossa casa, da nossa família, nós vamos continuar levando o legado dela, inclusive esse. E já que a gente está de noite, está quase na hora de dormir, para eu poder orar encerrando, eu gostaria de desejar uma boa noite para todos vocês e dizer para vocês: durmam com Jesus, amém. Dorme com Jesus, amém. Que Deus abençoe muito vocês. Que vocês tenham em mente que todos nós fomos chamados por Deus para termos um legado importante. Importante. Deus não escreveu uma história mais bonita para ela do que para qualquer outra pessoa. A diferença é que ela andou na história que Deus escreveu. E se nós quisermos ter um legado tão bonito e tão importante quanto o que ela deixou, nós precisamos refletir sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que nós estamos vivendo, se nós estamos caminhando no caminho de Cristo. Ela se sacrificou muito, viu, gente? Se sacrificou muito. Mas Deus a honrou em tudo. Deus a honrou em tudo, inclusive na sua morte. Inclusive na sua morte. O galardão dessa mulher vai ser grande. A gente tem uma brincadeira na nossa família, a gente já tinha essa brincadeira na nossa família há muito tempo. A gente sempre falou, se você quiser ter um galardão perto da mãe, ó, soa, porque vai dar trabalho, mas é recompensador, Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma ótima noite, em nome de Jesus Cristo. Eu amo todos vocês e peço para que Deus continue nos fortalecendo. Peço para que vocês continuem orando por mim, pela minha família, pelas minhas irmãs, pelas famílias delas, pelo meu pai, pela recuperação da saúde dele. Que toda a nossa família possa estar nas suas orações. Nós não estamos bem, mas nós estamos fortes, porque Deus é a nossa força. Vamos orar.